Olá! Hoje a gente vai tentar desbravar um pouco do universo de Freud, sabe? Pensando especialmente em quem está começando agora na psicologia. A ideia é pegar uns conceitos-chave e deixar tudo um pouco mais direto. E para isso, a gente está se baseando num artigo bem legal da Gesselda Barrato, que mostra como o pensamento do Freud foi, assim, evoluindo com o tempo. Então, o nosso objetivo aqui é entender melhor o inconsciente, o recalque, a importância da fala, como tudo isso surgiu e se conecta. Bom, vamos lá. Acho que um ponto de partida fundamental é que Freud desafiou aquela ideia de que nossa mente é só o que a gente percebe conscientemente, certo? Exatamente. Ele veio com essa noção revolucionária de que existem processos psíquicos inconscientes, coisas que acontecem na nossa mente sem a gente nem se dar conta. Tipo uma parte submersa do iceberg. Isso, perfeito. E isso que o Lacan depois chamou de revolução copernicana. A consciência, de repente, não era mais o centro de tudo. O sujeito se descobre dividido, sabe? Não é mais o rei no próprio castelo. Faz sentido. E como ele foi instigando nisso? Porque no começo o método era outro, né? Usava a hipnose. Sim, sim. Lá no começo, nos estudos sobre a histeria, ele e o Breuer usavam a hipnose. A ideia era fazer a pessoa reviver emoções de traumas esquecidos, a tal da catarse. Ah, a famosa cura pela palavra da Ana U. Essa mesma. Só que o Freud começou a notar uma coisa, uma barreira. Ele chamou de resistência. O paciente, mesmo hipnotizado, resistia a acessar certas memórias. Entendi. E a própria noção de trauma também mudou, né? Não era só o evento que aconteceu. Exato, isso foi outra sacada genial. Ele percebeu que o traumático não estava só no fato em si, mas na lembrança e principalmente em como essa lembrança era, digamos, reinterpretada depois. O tal do a posteriori. Então, a história que a pessoa contava. Muitas vezes era misturada com fantasias, né? Ligadas ao desejo inconsciente que vem lá de uma primeira experiência de satisfação, meio mítica. A realidade psíquica, o mundo interno da pessoa passou a ser o foco. Daí aquela frase forte: os histéricos sofrem de reminiscências. Caramba, tá, então se a mente tá lidando com essas lembranças, fantasias, coisas difíceis, como ela faz para tirar da frente o que é, tipo, incompatível com o eu consciente? Aí que entra o conceito que o próprio Freud disse que era a pedra angular da psicanálise: o recalque. Repressão também se usa. O recalque. É um mecanismo de defesa bem ativo. Ideias, desejos, lembranças que são inaceitáveis para o eu consciente são, tipo, expulsas da consciência. Só que, Elas não somem. de jeito nenhum, elas são mandadas para o inconsciente, mas continuam superativas lá. Podem voltar como sintomas, sonhos, atos falhos. O recalque, no fundo, ele não só lida com o que já é inconsciente, ele funda o próprio campo do inconsciente. Entendi. Não é um esquecimento simples. É uma força que empurra para baixo e mantém lá. Mas se a hipnose não dava conta por causa da resistência, como acessar esse material recalcado? Então, por isso mesmo ele abandonou a hipnose. Percebeu que ela meio que escondia a resistência e os efeitos não duravam, e viu também que um sintoma não vinha de uma causa só, mas de várias, interligadas simbolicamente. A tal da sobredeterminação. Como um novelo de lã embaraçado. Perfeito. Um sintoma era só a pontinha. E isso levou ele para o método da livre associação. Falar o que vier à cabeça. Exatamente. Sem censura, sem filtro, a aposta era que, seguindo esse fluxo, as conexões lógicas do inconsciente iam aparecer. E essa lógica não é a da consciência, não é cronológica nem temática sempre. É a lógica do desejo, da fantasia. Então, aquela ideia de tornar o inconsciente consciente não é simplesmente trazer tudo para a luz da razão e pronto. Não, não mesmo. Não é uma tradução direta, sabe? Freud fez uma distinção importante. No inconsciente, a gente teria representações de coisa, tipo traços de memória brutos, imagens, sensações, sem palavras ligadas a elas. E na consciência? Aí sim teríamos as representações de palavra. O trabalho da análise com a livre associação é justamente tentar conectar essas coisas mudas com palavras, dar um contorno simbólico para o desejo,
para o trauma. Ah, entendi. Não adianta só o analista dizer, olha, seu problema é esse. Não adianta nada, Freud viu isso logo. O trabalho é de construção, de tecer sentido, através da fala do próprio paciente. Uau, que percurso, hein? Saímos de um sujeito centrado na consciência para um dividido pelo inconsciente. Vimos o trauma virar a memória, fantasia, desejo. Entendemos o recalque como esse motor potente. E chegamos na livre associação, na aposta na palavra, para dar voz ao que foi calado. Exatamente. É uma construção teórica e clínica impressionante, né? Demais. E só para fechar, sabe essa diferença entre a representação da coisa e a representação da palavra? Isso não é só um detalhe técnico, não. É a base da ética da psicanálise. Como assim? O objetivo não é corrigir o paciente, nem dar sugestão, sabe? É criar um espaço seguro para que ele, falando, possa construir uma nova relação com a própria história, com o próprio desejo. É um trabalho de simbolização, de reconhecer essa falta que nos constitui. É sobre a palavra e o que ela pode construir.